percurso profissional, se calhar pode-se dizer que é variações sobre um tema. A minha vida profissional leva 44 anos e ao longo destes 44 anos tenho-me ocupado sempre de energia, é o meu tema. Mas é o tema que é abordado de perspectivas diferentes, ou seja, embora eu tenha trabalhado sempre sobre energia, trabalhei em lugares diferentes e com perspectivas diferentes. Comecei como investigador na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, como monitor. Fui assistente investigador na Universidade de Erlangen-Nuremberg. Depois passei para a indústria, trabalhei numa grande multinacional com 100 mil colaboradores. Ocupava-me, portanto, da produção de serviços que eram vendidos por essa empresa. Depois fui para Bruxelas e aí estive no interface entre a técnica, a ciência e as políticas públicas. Foi uma grande descoberta para mim e perceber como temos que traduzir a linguagem da técnica para os decisores políticos e vice-versa, traduzir o discurso político para o mundo da ciência e da técnica. E depois fui convidado pelo governo português da altura para regressar a Portugal e para presidir a entidade reguladora dos serviços energéticos. Então, estive a olhar para a energia numa perspectiva de interesse público durante 10 anos e depois dessa experiência criei a minha própria empresa, fui empresário, investindo em vários setores ligados sempre à energia, na eficiência energética, na digitalização da energia, nas energias renováveis e também fazendo alguma consultoria para organizações internacionais na área sempre da energia. Continuo com a minha atividade, embora tenha desde dezembro do ano passado iniciado funções aqui na Fundação Carlos Gulbenkian, onde nos encontramos como administrador executivo. Quando acabei o curso na Faculdade de Engenharia, sentia muito inseguro e sentia-me com medo de ir iniciar uma atividade profissional. Achava que não estava suficientemente maduro, pronto para poder iniciar uma atividade profissional. Isso criava-me algum pavor, a ideia de ter que assumir uma responsabilidade. Não me sentia preparado. E, por isso, o doutoramento para mim foi muito importante. Foi o que me deu segurança, foi o que me deu autoconfiança e quando entreguei a tese e concluí o meu doutoramento, aí sim senti que estava pronto para poder exercer uma atividade profissional e para ser um bom profissional. No fundo, é aquilo que todos nós gostamos de ser ou queremos ser. Então esse para mim foi de facto um momento decisivo, a partir daí foi tudo mais fácil, até aí foi tudo muito difícil. Como pode imaginar, são muitas as memórias da Faculdade de Engenharia, então na Rua dos Bragas. Poderíamos estar aqui muitas horas a conversar e a evocar alguns episódios. E o primeiro é no dia -1, a véspera de começar a estudar na Faculdade de Engenharia. E é preciso perceber o que era Portugal nessa altura. Em 1974, o ano académico não iniciou nas universidades e criou-se então, no ano seguinte, em 1975, um problema porque havia alunos de 2 anos que queriam entrar na universidade. Foi criado um ano de serviço cívico e isso atrasava, portanto, a entrada na universidade de 1 ano. De repente, a procura de lugares na universidade era muito superior à oferta, ao número de lugares disponíveis em todos os cursos. E por isso foi introduzido um regime de números clausos, de concurso para admissão à universidade. Entramos 100 em eletrotecnia e as coisas não eram tão organizadas como hoje. Era preciso fazer a distribuição dos alunos pelas turmas e para isso havia que fazer uma inscrição na secretaria e como os horários não eram idênticos, havia uns horários melhores do que outros, o que aconteceu foi que na noite anterior se formou uma fila à porta da faculdade, na Rua dos Bragas, uns com mochila, outros de carro, outros sentados na rua e passámos toda a noite ali à espera que abrissem os portões para nos podermos inscrever e escolher a nossa turma. Todos nós que estávamos ali e que, na maior parte dos casos, não nos conhecíamos alguns, mas não a maioria, partilhávamos todos, creio eu, 2 sentimentos. Um era o sentimento muito claro de sermos privilegiados, porque pertencíamos àquelas famílias que tinham tido as condições de nos dar aquela possibilidade, que no Portugal da altura era, como já disse, raro. E, ao mesmo tempo, tínhamos o sentimento também de estar ali por mérito. E aquilo foi apenas o início de um percurso formativo na universidade e depois foi assim naturalmente também durante o percurso profissional. Este espírito, devo dizer que permaneceu ao longo dos meus 5 anos na Faculdade de Engenharia, no sentido do dever e da importância de um trabalho muito sério.
como podem imaginar, levava a que houvesse um grande espírito de grupo. E esse espírito foi bastante agradável ao longo da licenciatura. Ajudávamos uns aos outros, tínhamos a noção de que tínhamos desafios comuns, havia um espírito de entreajuda, de solidariedade muito saudável. Algumas das pessoas que entraram comigo já tinham vindo comigo do liceu. Naturalmente, depois na faculdade apareceram novos amigos, novas amizades que se prolongaram e que, aliás, deram lugar, em algumas ocasiões, até mesmo a colaborações profissionais também. Assisti a uma conferência aqui em Lisboa, dada por uma pessoa que admiro muito, sobre a alegria. Ela explicou que a alegria é um sentimento que só pode existir numa relação com os outros e com o mundo. A alegria não é como o prazer é qualquer coisa que nós podemos ter individualmente. E este prémio, no fundo, é um pôr-me em relação com os outros, com quem esteve comigo naquele percurso formativo na faculdade, com quem, dentro da Faculdade de Engenharia, eu tive a oportunidade de colaborar ao longo destas décadas, em vários momentos e em várias ocasiões, e também, porque a Faculdade de Engenharia e a Universidade do Porto são uma parte importante daquela cidade de Porto, de me recordar a importância que a cidade, não só a universidade, mas a própria cidade teve na minha formação e na minha vida. E por isso é um sentimento belo, de uma alegria genuína, naturalmente com um sentimento de reconhecimento de quem teve a bondade de pensar em mim e de me atribuir este prémio.